de hoje é vencendo a obesidade. Bora falar sobre isso? Bora juntas. Vamos falar sobre obesidade? Se tem uma coisa, gente, que eu aprendi na vida, na porrada, é que sozinho a gente não se cura. E nós precisamos de pessoas curadas para nos ensinar o caminho. Seja um médico, seja uma blogueira, seja um influencer, seja um pastor. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Isso é muito claro para mim dentro da terapia. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que eu vou contar a minha história, a minha vivência. Eu vou postar isso depois que já tiver alguns resultados, se já estiverem perguntando. Enfim, tudo que eu fiz, tudo que tá acontecendo, por que hoje eu estou falando sobre isso. Bom, meu nome é Karina Campeão, para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta, especialista em desenvolvimento feminino e autoestima. E se eu falo sobre esse assunto, é porque eu já sofri muito com ele. Eu vou até tomar meu cafezinho aqui. E isso é tão sério porque eu demorei muito tempo para me desenvolver, para me tornar uma mulher magnética, uma mulher que sabe onde tá, para onde vai, o que quer, o que não quer. E é por isso que nesse canal tem vários vídeos sobre esse assunto. Se você quer saber mais, se inscreva aqui. Me segue lá nas outras redes sociais, é Karina Campeão, super fácil de você achar, onde a gente vai te desenvolver em todos os sentidos. Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar uma história minha, uma situação minha que eu estou passando e que eu sei que vai trazer clareza para algumas de vocês, muito grande assim, para alguns de vocês, né? Porque eu acredito que até homens vão assistir esse vídeo. Bom, gente, eu desde que me conheço por gente, eu sou obesa, né? Sempre fui acima do peso, eu sempre fui muito grandona, bunduda, pernuda, então até na creche, assim, tem uma vez que uma menina que estudou no colegial comigo, ela já estudou na creche comigo, e ela falava, a Karina é a única que era pernuda e bunduda já criança, e isso é muito verdade, gente, eu sempre fui maior, sempre fui mais desenvolvida e tudo mais. Eu tenho 1,71 de altura, e aí eu cresci numa distorção de imagem a minha vida toda, de que eu tinha que emagrecer, eu tinha que ser boa, eu tinha que ser como as minhas amigas que usavam 38, 40, 36. Eu lembro que eu usei 38 quando eu era criança, pra vocês terem noção, da minha irmã. E depois disso nunca mais usei. E sempre foi uma luta constante. Eu vou deixar algumas fotos pra vocês aqui de mim, né, quando eu era mais nova. E eu cresci numa casa onde isso era muito grande a pressão. Só que ao mesmo tempo eu não tinha um pai firme, uma mãe firme no sentido de rotina, sabe? De acordar, tomar um café da manhã, de ter o almoço, o café da tarde, janta. Não tinha isso, porque os meus pais se separaram. E devido à separação, uma hora eu tava com um, uma hora eu tava com o outro. Daí meu pai trabalhava muito, minha mãe também. Quando eu via, eu comia na hora que tinha, como dava pra ser, como é a realidade de muitos nós brasileiros, né? Eu fui crescendo o quê? Descontando todas as minhas emoções na comida. Nesse processo, eu comia escondido. Eu me lembro, meu pai sempre trabalhou com alimentação. E aí eu lembro que eu pegava na empresa dele comida e eu comia escondido. Tipo, entrava atrás do freezer e comia doce escondido, assim, porque ele não ia me ver na câmera. E ali eu percebia onde, óbvio que na época não, mas hoje eu olho pra trás e percebo que foi ali que iniciou um processo de distúrbio com a comida. E eu nunca tinha limites. Eu lembro que quando eu era criança, eu pegava um prato de brigadeiro e eu torcia pra que eu não acabasse, pra que as pessoas não comessem muito. Eu odiava dividir comida, gente. E na verdade ainda odeio. E aí todo esse processo foi acontecendo o quê? Fui crescendo, óbvio, sempre acima do peso, mas eu tinha muita distorção de imagem. Na adolescência eu era assim, e eu me via obesíssima, tipo, como 100 quilos a mais do que eu tô aqui nessa foto. Eu vivia em dietas loucas. Eu lembro que eu fazia dieta do leite desnatado quando eu era criança. Adolescente eu já fazia academia, eu já fazia caminhada. E aí eu emagreci e voltava, sempre num efeito sanfona. E isso foi a minha vida toda. Tinha um casamento, eu queria emagrecer 5 quilos. Tinha um evento, eu queria emagrecer 10 quilos. E sempre foi essa loucura de fazer massagem, colocar gesso, entrar naquelas mantas que soa pra eliminar medidas. Gente, cada loucura. Eu já cheguei a fazer 10 criolipólise na barriga no dia. Criolipólise é aquilo que congela a barriga, sabe? Fiz em toda a região da barriga, porque eu queria ser magrinha, porque era o meu sonho. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu decidi, eu tinha 95 quilos, eu tinha esse corpo aqui. Decidi que eu tava cansada, que eu já tinha tentado de tudo que você imaginasse pra emagrecer, pra ser esse padrão que eu queria na minha cabeça, e eu não conseguia. Tomei a decisão que eu ia pra uma bariátrica. Só que, gente, eu sempre fui tão ansiosa que eu queria o quê? Uma bariátrica pra ontem, e eu queria acelerar os processos. Eu tava fazendo a sobrancelha um dia, tô contando toda a minha história pra vocês entenderem onde eu vou chegar, tá? Eu tava fazendo a sobrancelha um dia, uma moça indicou uma psicóloga particular. E essa psicóloga cobrava um preço justo, né? Eu achava legal e tal. Falei, quer saber? Eu vou precisar. Se eu vou pra uma bariátrica, vou precisar de terapia, vou pra terapia com essa psicóloga. E eu cheguei lá contando, porque eu estava lá, tipo, totalmente dona da razão, eu vou fazer bariátrica agora, essa vai ser a solução na minha vida, porque eu tinha identificado que eu tinha compulsão alimentar, eu sabia que eu precisava de ajuda, eu sabia que eu não estava bem sozinha. Isso foi mais ou menos em 2018, porque eu me lembro que teve um dia, eu comi yakisoba, num lugar aqui da minha cidade, que vende, tipo,
vem muita comida no yakisoba. Comi esse yakisoba e eu saí pra rua desesperada. Peguei o carro, tirei o carro da garagem. Saí pra rua desesperada atrás de um pastel de chocolate. E a hora que eu cheguei na pastelaria, ela tava fechada. Gente, eu parecia drogada na rua, depois de ter comido tudo aquilo de yakisoba, procurando aquele pastel de chocolate. E eu não queria um pastel de chocolate pequeno, eu queria o pastel de chocolate. Eu lembro que aquele dia eu tava no carro, já era cristã, né? Já tava bem próxima de Deus. Eu olhei pro Senhor e falei, eu não tô bem, né? Eu preciso de ajuda. E foi nesse processo que eu falei, eu estou doente. E foi meu primeiro start. Depois que você precisa fazer é olhar para si com verdade e decidir, entender que você precisa de ajuda. Foi meu primeiro start. E aí eu fui na terapia, falei pra ela, eu não tô bem. Eu tô descontando mais do que o comum, as minhas emoções na comida. Eu comia 3 a 4 barras de chocolate por dia, sozinha no meu quarto. Decidi que indo pra bariátrica, cortando meu estômago, eu vou conseguir vencer isso. Da minha cabeça de 2018. Ela olhou pra minha cara e falou assim, olha, Karina, o buraco é bem mais fundo do que você imagina. Não vai ser assim que você vai conseguir uma bariátrica. Na verdade, nem vão te operar. O buraco que acontece, tudo isso, a sua compulsão é por conta dos seus pais, né? Principalmente a relação que você teve com os seus pais, mas principalmente com a sua mãe. Então, vamos pra terapia, vamos entender isso e depois a gente traz essa parte do emagrecimento. E aí eu fiquei tipo, minha mãe, o que minha mãe tem a ver com isso? Esse assunto fica para outro vídeo, tá? Como terapeuta hoje eu posso te explicar um pouco. Esse é o processo de terapia e eu olhei e falei, meu Deus do céu, é muito mais fundo do que eu imaginava. Começamos a tratar minha compulsão, melhorei muito, comecei a tomar remédio para ansiedade, porque ela falou que ela ia mexer em muitas coisas, né? E aí para lidar com tudo isso era bom ter um ansiolítico, alguma coisa fraquinha assim, só para não ter crises. Foi a melhor coisa que eu fiz, comecei a tomar fluoxetina de 10 miligramas na época, bem levinho, eu tomava acho que uma vez no dia, se eu não me engano, tipo, só pra realmente conseguir fazer a terapia sem ter crises, mexer, porque o nosso cérebro, gente, ele é como... Eu entendo, sendo psicoterapeuta, que o nosso cérebro ele é como se fosse várias caixinhas. Já assistiu Divertidamente? É como se fosse aquelas bolinhas. E aí, quando a gente lembra de uma memória, a gente rela naquela bolinha. E com ela vem dores, vem coisas que o cérebro não gostaria de lembrar, vem emoções. E a gente precisa ter um certo respaldo, um cuidado. Por isso que tenha terapeutas competentes, tenha médicos competentes para fazer o tratamento com você, além da consciência que você precisa de ajuda. Porque sozinha a gente não consegue. Vou repetir isso sempre aqui para vocês. O processo com ela foi, tipo, transformador para mim, só que foi a pandemia. Comecei em 2018... Aí foi fluindo, as coisas foram acontecendo, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, gente, eu tava com 3 empresas, eu só queria comer, eu tava noiva, eu pagava casamento, e estressada, e só conta, e assim, Deus nunca brincou comigo em serviço, né? Eu tô contando toda a minha história pra vocês entenderem que eu estou vencendo a obesidade e o que aconteceu comigo. Eu fui morar sozinha em fevereiro de 2020. A pandemia começou em março de 2020. Um boom. Eu pagava R$3.500 de aluguel sozinha. Eu pagava funcionário, eu tinha empresa. Gente, foi uma loucura. O que eu fiz? Nessa pandemia, para não deixar minha mãe em casa, eu era salvadora. Eu era muito... Nossa, eu era muito dependente emocional ainda das pessoas. Eu queria salvar o mundo. Se você se identifica, fica aqui nesse canal. Busca terapia. Vem comigo. Que eu falo sobre o que eu já saí desse lugar. E eu queria salvar minha mãe. Minha mãe é merendeira a vida toda. E ela tava sem trabalhar. A escola não trabalhou na pandemia, né, gente? Eu falei, minha mãe vai entrar em depressão. Minha mãe vai ter um colapso. Eu preciso arrumar uma coisa pra minha mãe fazer. O que eu fiz? Abri mais uma empresa, uma brigadeiria. E, mãe... usa a cozinha, usa as coisas, vamos fazer no iFood uma brigadeiria. Deu super certo, só que assim, era mais uma coisa pra mim, porque ela não fazia sozinha, né? Então eu tinha que tirar foto, tinha que gravar, tinha que ajudar na fabricação. Gente, chegava à noite, aqueles brigadeiros prontos na geladeira, eu atacava aqueles brigadeiros. Eu atacava. Eu cheguei no auge do meu peso naquela época. Só que assim, aí que eu falo que não é sobre o peso, é sobre como você tá com você. Que a gente vai chegar nisso. Muito deprimente o dia que eu me olhei. E assim, eu tinha mudado de casa, já tinha fechado a brigadeiria, já tava passando a pandemia. Mas eu tava muito mal comigo mesmo, internamente, emocionalmente. E eu parei, eu lembro que eu assisti um vídeo no YouTube, uma pregação, um podcast, e ela tava falando sobre como nós vivemos nossa vida. E eu olhei pra mim, eu tava de pijama. Eu olhei pra mim, eu tava com 123 quilos, sentada numa cama, com o financeiro lascado depois da pandemia. Assim, o corpo destruído, sem ânimo, usando qualquer roupa, não tinha mais esse autocuidado, não tinha mais ânimo, alegria, mais vida, sabe? E eu falei, eu preciso novamente de ajuda, não tá funcionando mais dessa forma. E foi aí que eu comecei a procurar outros métodos, fui pra endócrina, a endócrina me deu, na época, Victoza, aquela canetinha, tava começando a época das canetas, e eu tomei Victoza acho que por 1, 2 meses, mas assim, eu comia, gente, uma mexerica no dia.
Eu passava muito mal. E aí eu fui muito pouco tempo fazer esse tratamento, além de que era caro, né? Mas eu falei, não consigo viver assim, não tá certo. Consegui ir mudando minha mentalidade, foi um processo da minha vida que tava mais calmo, o aluguel era mais barato, eu já tava um pouco menos estressada. As coisas foram fluindo. Eu também de 25 anos, né? Eu tinha 25 anos nessa época, e foi uma crise dos 25 anos de identidade surreal. Aí nessa crise que eu comecei a entender que minha autoestima era muito baixa, que eu precisava de autocuidado, que era além do emagrecimento, era além de corpo, era além disso, sabe? E foi aí que eu encontrei vários vídeos sobre desenvolvimento pessoal, comecei a ler livros sobre, me apaixonei por inteligência emocional. E nesse processo foi onde eu descobri, final de 2021 para 2022, a psicoterapia. Que eu poderia estudar e ensinar as coisas que eu tinha passado para outras pessoas e aprender ainda mais sobre mente, que é uma fase que eu estava muito apaixonada por isso e sou apaixonada até hoje. Fui estudando nesse tempo todo, aí me tornei psicoterapeuta em 2022, comecei meus processos de atendimento, estava bem, eliminei 18, 19 quilos e as coisas estavam fluindo. Só que, gente, demorei muito para entender o que eu vou contar para vocês aqui e eu espero que isso seja uma luz no fim do túnel para você que está buscando emagrecimento, para você que luta com esse efeito platô, esse efeito da balança, esse efeito sanfona, né, que a gente vive. Cobrava muito, porque como terapeuta eu não podia mais ter ansiedade, eu não podia mais ter compulsão, eu não podia ter mais nada. Eu entrei num colapso, assim, muito grande. No momento que eu olhei pra mim, eu me vi ruim de novo. Eu me vi, tipo, há uns 2 meses atrás, tendo crise de ansiedade, de ficar raspando a língua no céu da boca. Eu travo aqui de noite, eu prendo, sabe? De tensão aqui também. Por quê? Porque eu empreendo, né? Eu trabalho como autônoma. E tem mês que tá muito bem, tem mês que não tá. E aí a gente fica olhando as pessoas que... Gente, vou ser muito transparente. Estou sendo muito transparente nesse vídeo. A gente olha outras profissões, outras áreas, fala, nossa, a pessoa tá fluindo, eu não tô. E aí você, mesmo sendo terapeuta, se coloca num lugar de, eu preciso fazer mais. Preciso trabalhar mais, me dedicar mais, fazer acontecer mais. Sim, eu tô numa transição de carreira, né? Eu fui aí 10, 11 anos cabeleireira e maquiadora, especialista em visagismo e terapia capilar. Então sempre foi um trabalho diferente e que me levou até hoje, né? Eu falo que foi meu maior divã. A transição de carreira de 2022 pra cá foi muito altos e baixos financeiro, porque tem mês que você ganha bem, tem mês que você não ganha bem. Eu sou autônoma, isso me deixa muito instável. E aí, tipo, comecei um novo relacionamento. Eu tive dengue o ano passado, gente. Eu tava treinando 6 vezes na semana, tava super bem, tava feliz com o meu corpo, com o meu rosto. Assim, conto, não que eu não esteja agora, porque a autoestima também é um buraco pra esse assunto e eu vou chegar nisso. Eu tive dengue em maio. Fiquei uns 20, 25 dias na cama. Fiquei muito mal, mais do que de Covid, gente, muito mal mesmo. E aí eu fiquei esses 20 e poucos dias na cama, desanimou total a academia, mas eu voltei, na lapada, assim, tipo, preciso voltar, voltei devagarzinho, fui voltando. Junho eu tive uma viagem pra Bahia com a minha família, num resort all inclusive. Fui, engordei 2 quilos só, tipo, consegui manter, tava tudo certo. Foi julho, eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu tava fazendo, e não tava vendo resultado. Eu não saía dos 114 quilos, gente, eu tinha engordado um pouquinho mais do que eu tinha eliminado antes. E eu não saía daquele peso e treinando. Nutricionista comportamental há 1 ano e as coisas não fluíam, não acontecia. E aí eu falei, cara, eu tô cansada. Falei pra mim, eu tô me cobrando de novo. Não tá sendo algo mais gostoso como tava sendo antes. E eu decidi dar uma... vamos ver o que vai acontecer a partir daqui, vamos cuidar do seu emocional. Tava com outra psicóloga já, porque às vezes dá um teto, né, na terapia com alguma, então a gente precisa de terapia, gente. Terapeuta precisa de terapeuta, pessoas precisam de terapia. Não, eu preciso me dar um tempo, porque a vida inteira eu me cobrei sobre isso, e aí eu entendi que tudo bem. Assim, quero deixar isso muito claro, minha autoestima, ela não depende do meu corpo, porque eu acho que eu tô linda, maravilhosa da forma que eu tô aqui. Tipo, eu me sinto muito bem. É óbvio que eu me sinto perfeita? Não. Significa que não tem nada no meu corpo que eu não goste? Óbvio que não. Né? Tanto que eu gravei um vídeo pra vocês justamente por causa da minha barriga, do meu braço, aqui, ó. Quando eu tô mais magra, o meu rosto define. Aí eu fico, tipo, bem mais bonita. Eu me sinto bem mais bonita. É a questão dentro pra fora, que é o que eu ensino no meu método. Você se desenvolver ao ponto de você se amar por completo, não só um corpo. Então, assim, isso são detalhes de algo que pode ser melhorado. Porque hoje em dia eu já me sinto alinhada. Me ver de cabelo arrumado, maquiada, de roupa bonita, cheirosa, com a unha feita. Gente, eu me sinto bem comigo. Mas o que eu não me sinto bem é essa ansiedade, onde eu fico raspando a língua no céu da boca o tempo todo. E essa frustração de eu não mandar no que eu como. Eu me lembro quando eu comecei meu processo de cura, lá em 2018, eu falei pra Deus que eu queria eu mandar na comida e não a comida mandar em mim.
Porque eu sentia que eu falava não, mas quando eu vi eu tava comendo. E aí nesses últimos meses, né, estamos agora em março de 2025, tava acontecendo isso de novo. Chegou um ponto, há uns 2 meses atrás, que eu tive umas 2 crises de compulsão alimentar. Eu comi, tipo, mais 5.000 calorias no dia. E pra mim, gente, só dá certo dieta flexível, porque eu já tive compulsão, né? Então, restrição gera compulsão. Não, nossa, em nenhum momento, se você se identifica com alguma coisa que eu falei aqui, não tente fazer uma dieta restritiva muito louca, que você vai conseguir um dia, no outro dia você vai estar comendo o mundo, e você não vai conseguir seguir. Por quê, gente? Aí entramos no ponto desse vídeo. Eu fui buscar ajuda novamente, falei, ok, não tô conseguindo de novo sozinha, preciso de ajuda, vou procurar médicos pra isso. Cheguei na minha psicóloga, que eu tava fazendo terapia com ela, falei, olha, não tá rolando, não tô saindo do lugar, não tá desenvolvendo, principalmente por trabalhar na área, a gente sabe, né, porque tem métodos e métodos. Qualquer área, psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta, cada um tem um método, cada um tem uma vivência, cada um tem uma visão sobre o assunto. Então a gente precisa buscar pessoas que se identifiquem com isso, que se identifiquem, por exemplo, eu sou cristã, não adianta eu ficar com psicóloga que não crê em Cristo, porque não vai dar certo, eu vou contar minha experiência espiritual, ela vai falar, ela é louca. Entendeu? Tem que achar pessoas que batam com a fase que você tá vivendo, que tem experiência na área que você tá vivendo. E é por isso que eu mentoro mulheres, porque, gente, eu sei o que é uma baixa autoestima. Eu sei o que é comer o mundo. Eu sei o que é você achar que seu corpo é o que comanda você se sentir bonita ou não. Eu sei o que é você tentar ser sua melhor versão, porque, ai, girl power, vamos dar um jeito, empreendedora, e você querer descontar tudo na comida porque você tá cansada, estressada. Eu sei, eu falo sobre o que eu sei. E não, parou. Não tá dando certo essa terapia. Eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda em todos os aspectos, novamente. Na parte de ansiedade, na parte da minha compulsão alimentar, na parte psicológica. Eu preciso olhar pra mim e entender que, olha, minha vida financeira no momento está encaminhando, mas isso não pode ser um gatilho. E assim, teve vários outros gatilhos do ano passado. Até o que é bom nos dá gatilho. Isso eu quero falar com vocês em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse. Mas até o que é bom é desconfortável, porque a gente é acostumado tanto no ruim desconhecido, tipo, ai, por exemplo, relacionamento, né? Antes de eu me curar sobre a autoestima e essa dependência emocional, eu me relacionava muito com narcisista. E aí, quando eu fui curar isso, né, eu consegui realmente passar esse nível na minha vida de me amar, de me sentir bem comigo, hoje eu tenho um relacionamento totalmente diferente. E até o que é novo e é bom causa um desconforto. Eu tive que aprender a lidar com o desconforto de que, opa, ele não vai fazer isso, é diferente. Olha, isso não vai acontecer, é diferente. Então isso também desestabiliza a gente, por isso que a gente precisa de terapia. Repetitivo, mas é real. Eu fui atrás, gente, Deus é perfeito em tudo. Por quê? Compulsão me fazia mal, atacava meu refluxo. Come mais do que deve, estômago incha, consequentemente fazia mal. Começou a fazer mal pra mim em vários aspectos, no corpo mesmo. Sinto que o meu espírito e a minha mente estão prontos. A minha mente, gente, eu adoro treinar. Gosto de receitas mais saudáveis, eu gosto, tipo, de uma gelatina, eu gosto disso, gosto daquilo. Óbvio, amo um chocolate, amo comer um lanche, não tô sendo hipócrita, tá? Mas hoje eu reeduquei muito minha alimentação. E mesmo assim eu não consegui seguir. Uma amiga, por exemplo, falava, eu não quero isso, ó, não posso. Eu não conseguia falar não. Falei, nossa, mais uma vez a comida tá mandando em mim e eu não tô mandando nela. Foi quando eu fui buscar ajuda, marquei um gastro, marquei uma clínica geral, graças a Deus eu tenho convênio. Mas se você não tem, busque no SUS, que se você insistir, você consegue também, acredito eu. E aí a vivência, gente, como eu disse, da minha realidade, tá? Graças a Deus, sim, eu tenho convênio. Muitos brasileiros têm convênio e não vai atrás. Então, tô gravando esse vídeo justamente pra você se movimentar de alguma forma aí, sai desse lugar. Fui, marquei gastro e marquei clínica geral. Gastro, foi meu primeiro que eu fui, eu cheguei pronta, com a armadura pronta. Falei, pronto, ele vai olhar pra minha cara e ele vai falar assim, emagrecer. É óbvio que você tá com refluxo, né? Você tá gorda, você precisa emagrecer. Porque, gente, só quem é acima do peso sabe como existe gordofobia em consultório. Os médicos estão com dor na unha, ele vai chegar e falar, você precisa emagrecer. Eu vivi isso a minha vida toda. E pronta. Sabe assim, tipo, ele vai falar. Pois ele foi um amor. E aí a gente tava conversando sobre essa parte de obesidade, eu falei que eu não queria ir pra uma bariátrica. A bariátrica foi negada, por sinal, né, na época. Realmente aconteceu aquilo que a psicóloga falou e eu desisti. E depois que eu comecei a estudar sobre, eu falei, não quero isso pra minha vida. E aí eu falei, olha, eu me recuso, eu não quero ir pra uma bariátrica, eu sei que eu tenho compulsão alimentar. Expliquei tudo pra ele, tudo que eu tinha tratado, tudo que eu contei aqui pra vocês. E aí ele olhou pra minha cara e ele falou, cara, não adianta eu passar pra você o que pode, o que não pode, o que é isso, o que é aquilo que ataca refluxo, porque é comportamental. Então você precisa de um psiquiatra nesse momento, conjunto com a psicóloga, e você sabe disso, mais do que ninguém,
para entrar com um tratamento na sua ansiedade, na sua compulsão, e aí a gente trata o seu estômago. Então vamos fazer exame pro seu estômago, mas eu quero que você vá atrás desses outros itens que você já falou que é essencial e você já ia aí mesmo. E aí foi isso que eu fiz, tanto que daí eu falei pra ele, as pessoas tratam a obesidade como se fosse fácil, como se fosse uma fraqueza nossa, né? E aí ele falou, cara, se fosse isso, todo mundo tava magro. Se fosse só tomar decisão, todo mundo tava magro, porque todo mundo quer emagrecer. Mas a verdade é que não é assim que funciona. Só que beleza, foi essa primeira consulta, saí feliz, falei, ó, me senti cuidada, sabe? Diferente de outras coisas, diferente da armadura que eu fui, da impressão que eu tinha aí. Fiquei clínica geral também, fui na clínica geral só pra pedir exames pra ela. E eu orei um dia antes, eu falei, Deus, eu tô pedindo pro Senhor me curar, sabe? Eu tô orando há tempo pro Senhor curar essa ansiedade, curar essa compulsão, as coisas não estão acontecendo. Não que Deus não possa, gente. Deus pode todas as coisas, mas tem processos que a gente precisa passar. E aí foi isso que eu entendi. Aí eu orei pra ele e falei, Deus, amanhã eu tenho clínica geral. Se for da tua vontade, manda uma médica boa. Que seja uma médica, assim, uma luz no fim do túnel. Eu preciso de ajuda, eu tô indo atrás de ajuda. Enfim, sabe, eu orei sobre isso. Cheguei na médica e falei pra ela, olha, eu vim porque eu preciso de exames, né, de pedido de exames. Porque, assim, gente, vamos ser sinceros, não adianta uma pessoa falar que tá, tipo, ansiosa, estressada, com depressão ou qualquer coisa, e não ver se tem vitamina, não ver como que tá a saúde. Você tem que ver toda essa área da sua vida também, além da parte psicológica. Começou a conversar comigo, eu contei toda a minha história do mesmo jeito. E aí ela falou, cara, você tem vontade de tratar essa compulsão, né? Essa parte de engordar de novo, porque eu voltei, gente, a estaca zero de engordar. Engordei em 5 meses 10 quilos. Eu peguei conversando com ela pegou e falou, você tem vontade, né, de curar isso? Eu falei, nossa, muito. Por mais que eu não ligue tanto pra corpo hoje, porque de verdade eu não sou mais dessa, tipo, tem um casamento, eu preciso emagrecer 10 quilos igual eu era antes, lembra a mentalidade de antes? Mas eu fico frustrada de ter engordado de novo, porque parece que de novo a comida venceu. Só quem tem compulsão vai entender o que é isso. Então a frustração vem da emoção com a comida, do sentimento de novo ela é maior que eu, mas eu quero vencer isso. Eu quero controlar, olha, sou adulta, não vou comer. Eu quero tal coisa, não vou fazer isso. Estou no propósito, sabe assim, mandar em mim, mandar nas minhas emoções, mandar na minha comida, no que eu como, na minha fome. Sobre isso, que eu queria controlar minhas emoções, a minha fome. E ela pegou e falou assim, cara, eu sou especialista em obesidade. Te interessa tratar isso? E é isso que eu queria falar com vocês aqui. Esse vídeo vai ficar longo, é óbvio, porque vocês vão começar a ver o resultado, vão começar a ver, vocês vão perguntar, então que você já sabe, vencendo a obesidade. Como algo de preguiça, de fraca, de não presta, de não sabe fazer sozinha, de tem que se virar, tem que fazer uma dieta, não consegue, e essa frustração toda. E aí ela me explicou que, na verdade, é diagnosticado já, comprovado cientificamente, que a gente tem uma mudança no cérebro, uma alteração no cérebro, quem sofre de obesidade, quem é diagnosticado desde criança com obesidade, com compulsão alimentar, tem uma modificação no cérebro, e hoje a obesidade ela já é uma doença. Diabetes, igual quem tem miopia, quem tem a parte de tireoide, enfim. E ela falou assim, uma pessoa que é míope, ela faz um óculos em casa sozinho? Ela descobre o grau que ela tem, o óculos como ela tem que fazer, ela pega uma negocinho e faz um óculos sozinha em casa? Daí eu falei, não. Ela falou, pois a obesidade é a mesma coisa. Se você não entender que você precisa de ajuda pra, olha, agora eu enxergo, o médico olhou, viu quanto é o grau, o quanto que eu preciso, você não vai sair do lugar. Você vai patinar, viver ser feito sanfona, porque é algo que não é... eu faço com a minha própria mão. Entende? Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E aí eu olhei pra cara dela e falei, olha, eu preciso de ajuda. Então, se o que você tá me falando é que hoje em dia existe métodos, existe coisas melhores, e dá pra gente juntas fazer isso com a terapia, com tudo que eu já aprendo, com tudo que eu já faço na minha parte de método e tudo mais, eu quero viver isso. Eu quero me tratar, eu quero comandar minha vida em todos os sentidos, porque eu já comando, mas falta isso. E minha saúde, eu quero me sentir bem comigo. Minha ansiedade, como eu disse, eu fico raspando a língua o dia inteiro na sola da boca. E aí que eu percebi que eu tava ruim. Só que assim, gente, isso faz um mês e meio. Eu percebi que eu tava ruim, eu já corri pedir ajuda. Por quê? Porque eu já vivi aquilo lá atrás. Lembra que eu contei tudo? Começou a conversar, ela me passou um método, né, um protocolo, onde a gente vai entrar junto também com um psiquiatra. E eu tô gravando esse vídeo, eu vou postar ele só depois pra vocês, mas eu já vou estar fazendo o tratamento, já em nome de Jesus vou estar dando o resultado. Mas assim, eu quero que vocês entendam que não é um emagreceu, é um se curou.
Sabe assim? Tá olhando pra dentro, tá olhando pras questões, tá comandando isso. E eu espero, em nome de Jesus, que esse tratamento dê muito certo. Que esse vídeo toque no seu coração de você procurar ajuda, de você entender que não é uma muleta. Não é pra você pegar, eu tenho isso, então agora vou dar tudo no remédio. Gente, não é só o remédio que resolve. Mas você tem que ter uma mudança de comportamento, de mente, de corpo, de espírito. Então, assim, o que eu digo, minha mente e meu espírito tá pronto. Eu sinto isso para essa fase da minha vida, mas o meu corpo não tá acompanhando isso. Por quê? Porque tem essas questões. Então, 28 anos ele acostumou a comer de uma forma, eu preciso aprender a de novo comer de outra. E assim, é um processo. Não vai ser um Mondiaro que vai fazer um milagre na sua vida, não vai ser um Ozempic, não vai ser um Wegovy, não vai ser qualquer remédio que vir. O que vai vir é ele junto com uma mudança de mentalidade, ele junto com uma mudança de exercício, uma mudança de vida, vai vir e vai trazer um resultado. É como uma pessoa diabética, não é só o remédio que resolve. É ela não comer doce, ela mudar a vida dela, ela fazer exercício. Então, como tudo na vida da gente, existe várias esferas, várias questões. Mas a gente precisa olhar para essa. A gente precisa entender que, sim, é uma doença, precisa ser tratada, e eu tô indo por esse caminho. Então, vencendo a obesidade aí pra vocês, é esse vídeo onde eu quero contar toda a minha história, quero trazer pra vocês a minha experiência, mas eu precisava contextualizar vocês da minha vida e, principalmente, contar tudo isso que eu aprendi, porque isso me trouxe uma claridade, uma clareza, que quando eu saí de lá, eu falei... Eu não sou tão fraca, entendeu? De novo, porque eu tive crise de ansiedade há um mês atrás, eu chorava. O Eduardo estava comigo e eu chorava, eu falava, eu sou terapeuta, eu ensino, eu sei que ansiedade não é real, eu sei de tudo isso que está acontecendo. Por que eu não consigo ainda dominar meu corpo, minha mente? E aí ele falou, Karina, um médico não deixa de estar doente. Só porque ele é médico. Todo mundo está propício a viver isso. Não tem como a gente querer ser perfeito. E é muito real. Que você se perdoe, que você entenda que você precisa de ajuda, que você não é fraco. Ao contrário, pedir ajuda é sinônimo de fortaleza, gente. Porque assim, só quem tem coragem de olhar e falar, não tô bem, tem coragem de ir atrás, de tomar uma decisão. E é isso que rompe, é isso que muda. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, contando pra você um pouquinho sobre a minha obesidade, sobre vencendo esse processo. Eu tenho certeza absoluta que a maior felicidade não vai ser só um peso eliminado, mas vai ser olhar uma comida que antes me venceria e eu falar, não tô afim. Olha, estou satisfeita. Eu falei isso pra ela, quem tem compulsão, são níveis de compulsão também, tá, gente? Compulsão não é você querer comer 5 brigadeiros, não é isso. Você sai desenfreado pegando o que tá na sua frente, sabe? Tem gente, eu não cheguei nesse nível de compulsão na minha vida, graças a Deus, de bater, tipo, feijão com açúcar no liquidificador e comer. Tem gente que faz isso. Mas eu já cheguei em níveis de compulsão de, tipo assim, eu sinto que eu acabo de comer, eu não sinto satisfeita. E quando eu me curei, né, a primeira vez, eu lembro que eu parei e falei, isso é a sensação de se sentir satisfeita? Depois de um jantar. E isso é maravilhoso. E assim, eu não tô sentindo isso agora, né, nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Então eu preciso de ajuda, preciso sim arrumar um método, arrumar uma forma de me ajudar nisso. E é por isso que eu estou no tratamento, é por isso que vocês estão vendo o resultado que tá tendo. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tomar a decisão e romper, você também vai ver o sobrenatural. A gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a dele, a gente faz a nossa. E juntos a gente se desenvolve. Levanta dessa cadeira e vai fazer algo por você. Independente de, tem dinheiro, não tem dinheiro, é caro, não é caro. Gente, sempre tem algo que a gente possa fazer. Peça um direcionamento, peça uma estratégia do céu, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar uma luz aí de vídeos. Tem coisa aqui no YouTube muito gratuita, tem muita gente boa ensinando coisas sobre emagrecimento. Meu processo, né, depois que eu tomei só 1 mês, 2 meses, lembra aquela primeira vez, o Victosa? Depois eu mantive, gente, fazendo caminhada, fazendo coisas saudáveis em casa. Então, assim, olha seu emocional, olha pro seu corpo, busque saúde, busque ver suas vitaminas. E eu tenho certeza absoluta que juntando tudo isso, corpo, mente e espírito, a gente vai cada dia mais ser a nossa melhor versão. Bora juntas? O vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Fique aqui se você quer saber mais sobre o processo, que eu vou gravar e mostrar tudo pra vocês. Um beijo!